Sejam todos bem-vindos ao programa Eu Me Cuido e Você. E o nosso assunto essa semana é saúde. Um assunto que está em evidência com muitas novidades chegando no Brasil. Hoje eu tenho aqui no estúdio o meu convidado, Dr. Sérgio Nechar Júnior, meu endocrinologista, que eu faço meus tratamentos com eles há anos, mas hoje nós vamos falar sobre as canetas. Isso mesmo. São vários tipos, são várias maneiras. Nós vamos falar das prescrições, das indicações, das contraindicações, como ela age no organismo. Então não saia daí porque tem muita novidade. Seja bem-vindo, doutor Nechar. Eu agradeço, Alê, novamente pelo convite e vamos falar sobre um importante tema, né, que está em alta, né. Realmente, porque assim, as canetas, que estão já algumas já estão liberadas no Brasil, agora chega uma outra novidade, mas vamos começar explicando para o pessoal entender primeiro qual a função básica dessas canetas. Certo. A função dessas canetas inicialmente foi no tratamento do diabetes tipo 2. Por quê? Elas aumentam a secreção da insulina, que é um hormônio importante para baixar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, ele inibe um outro hormônio, o glucagon. Esse hormônio ele aumenta nos pacientes com diabetes, aumentando o nível de açúcar no sangue. Então, inicialmente, foi utilizado para este fim. Foi um medicamento inicialmente usado para diabetes tipo 2 e eles verificaram que, além desse tratamento de promover uma diminuição da glicose, um controle dos níveis, ele também causava um emagrecimento. E aí foi visto os possíveis mecanismos que isso poderia ter causado, né? E um dos principais seria um retardo do esvaziamento do estômago. Então, o alimento ele fica mais tempo ali no nosso trato gastrointestinal. Isso dá uma sensação de saciedade, que a gente já está satisfeito precocemente. Quando a gente começa a comer pouquinho, a gente já se sente satisfeito. Além disso, ele age também no nosso centro do apetite, no hipotálamo, diminuindo a fome, o apetite. Então, hoje, apesar de ser usado, para diabetes tipo 2 inicialmente, hoje está sendo muito falado para o tratamento da obesidade. Inclusive tem estudos mostrando realmente esses resultados. E assim, doutor Nechar, a diabetes tipo 2 é uma doença crônica. Podemos dizer que hoje a obesidade também é considerada uma doença crônica? Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é considerada uma doença crônica, recidivante, complexa, com multifatorial, então abrange genes envolvido e principalmente a questão comportamental, ligada principalmente ao sedentarismo, à má alimentação. Hoje, com esse mundo moderno, a gente fica muito tempo nas telas, nas redes sociais e acabamos não fazendo tanto exercício físico, não seguindo um planejamento alimentar. E em relação a essas canetas, que nós temos agora vários tipos, né? Cada uma tem o seu agente, mas existe um tipo de caneta que emagrece mais que a outra? Sim, hoje já tem alguns estudos comparando isso. A primeira caneta foi a liraglutida, com o nome comercial Saxenda. Ela proporcionou uma perda média de 8 a 10% do peso corporal. Depois já houve uma evolução, vamos falar assim. Aí houve a semaglutida, que é aquela hoje aplicada semanalmente. Lembrando que a liraglutida, por ela ser uma molécula de curta duração, ela tinha que ser aplicada todos os dias. Já a semaglutida, que é o nome comercial Ozempic, Wegovy, que todo mundo sabe atualmente, essas canetas você aplica uma vez por semana. E a média da perda de peso foi superior, foi em torno de 17%. E aí hoje inclusive está lançando o Mounjaro nas farmácias, está tendo agora a venda a partir dessa semana, que é a tirzepatida. É uma outra caneta, também de aplicação semanal, mas a diferença dela para o Wegovy e o Ozempic é que ela atua em 2 mecanismos. O Ozempic e o Wegovy atuam em um hormônio, que seria o GLP-1. Já a tirzepatida, que é o nome comercial, é o Mounjaro, ele atua tanto no GIP como no GLP-1, são 2 hormônios intestinais.
E isso potencializa a ação que nós falamos, de diminuição do apetite e também do controle do diabetes, acaba sendo até mais potente também para o tratamento do diabetes. Essas canetas foram inicialmente desenvolvidas para o tratamento da diabetes tipo 2. Essa transição se deu ao decorrer dos tratamentos que conseguiu ver essas perdas de peso. Foi dessa forma? Foi dessa forma, e aí eles foram verificando que as doses cada vez maiores proporcionavam uma perda de peso maior. Então cada caneta tem a sua dosagem e tem o seu princípio ativo, né. O Saxenda, como a gente falou, tem um princípio ativo que é a liraglutida. Já a Ozempic e o Wegovy têm o mesmo princípio ativo que a semaglutida. O que muda entre elas é apenas a dosagem. O Ozempic, ele vai até 1 miligrama, porque a doses acima disso não proporcionou um controle, mais eficaz no diabetes, nos níveis de açúcar no sangue. Então, usar mais não proporcionou uma melhora tão significativa. Então, o Ozempic ficou praticamente para o tratamento do diabetes tipo 2. Já o Wegovy, ele vai para doses maiores. Ele tem 2 canetas superior, ele tem de 1,7 e de 2,4, proporcionando uma perda de peso maior. Por isso a gente usa, para obesidade, o Wegovy. E mesmo a pessoa fazendo o tratamento com as canetas, existem casos que mesmo assim não consegue ter a perda de peso? Sim, existe. Hoje já tem estudos que 1 em cada 5 pacientes podem não apresentar perda de peso. Então isso dá 20% dos casos. Então, por isso que é importante sempre o paciente passar por uma avaliação médica, para saber se ele realmente tem indicação no tratamento com a caneta, visto que a gente tem outras medicações também, né, via oral. Por isso tem que passar por uma consulta bem minuciosa para saber se realmente você tem indicação, visto que alguns pacientes podem ter contraindicações e a medicamento dá efeitos colaterais também. Então é importante estar ciente disso. E as pessoas são individuais, como a gente fala, né? Cada Sim, tratamento é individualizado. sim. E quais são as contraindicações das canetas? Existe diferença de um tipo de caneta para outro? Qual é essa contraindicação? Sim, existe 3 contraindicações. A primeira é a pancreatite, então, que é uma inflamação no pâncreas. Então, se o paciente já tem histórico de pancreatite, sendo as principais causas da pancreatite o alcoolismo, então pessoas que ingerem muita bebida alcoólica podem desenvolver pancreatite. Outra causa é pedra na vesícula, a pedra ela pode migrar da vesícula e parar no pâncreas, e causar uma inflamação no pâncreas, tá. Além disso, níveis elevados de triglicérides no sangue, também pode causar uma pancreatite. Então, nesses casos, é contraindicado o uso da caneta. Além disso, claro, mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando também. Não tem estudos ainda para crianças, tá? Apenas acima de 18 anos, ok? E também um tipo de câncer muito raro, que é um câncer chamado carcinoma medular da tireoide. Então, é um tipo bem específico de câncer, que não é comum, não é o mais frequente que as pessoas têm, que seria o papilífero, tá? Então, é um tipo super raro, mas é importante saber que é uma contraindicação também. E existe alguma maneira, alguma preparação para amenizar esses efeitos colaterais? Sim, para você amenizar, o paciente que está em uso das canetas, na hora que ele já estiver tendo aquela sensação que já está saciado, ele deve parar de ingerir o alimento. Além disso, evitar o abuso de frituras, alimentos gordurosos, que pode piorar. E por último, evitar também o excesso de bebida alcoólica. Isso pode agravar, os sintomas, que seria náuseas, vômitos, diarreia e constipação também pode causar. E assim, as pessoas que são indicadas ao tratamento dessas canetas, são pessoas que estão acima do peso, são pessoas que estão já numa obesidade mórbida, aquela pessoa que vai ter uma formatura ali o mês que vem, quer perder 8 quilos rapidinho, é indicado também? Como que funcionam essas indicações? Não, a indicação é bem precisa.
tá? A indicação, então, é para obesidade, então IMC acima de 30, tá? Então tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Além disso, a questão do diabetes tipo 2 também tem essa indicação. Então, assim, não é indicado, como a gente estava conversando, para pacientes que querem, com finalidade estética, perder 2 quilinhos para ir para uma praia. Isso daí não é indicado, até porque isso pode faltar para aquele paciente que precisa. Exatamente. Além de faltar, porque é uma medicação, né, primeiramente para o diabetes tipo 2, e essa forma das pessoas irem até farmácia e se automedicar, porque existe todo um procedimento, existe a quantidade, né, desse produto para cada paciente, o tempo de uso, então isso também agrava os efeitos colaterais. Exatamente, porque cada caneta tem a sua dosagem. Então, a pessoa que vai comprar na farmácia, ela não sabe qual dosagem que ela vai começar. E além disso, como nós falamos, tem contraindicações também. O medicamento tem efeitos colaterais, né, então assim, é muito importante passar por uma consulta médica para avaliar se aquele paciente tem indicação ou não de fazer o uso das canetas emagrecedoras. Agora, uma pessoa que está num acompanhamento médico, está fazendo um tratamento, seja do diabetes tipo 2 ou seja da obesidade, o diabetes tipo 2 com o tratamento dessas canetas, é um tratamento que ele também tem uma data final ou vai ser um tratamento contínuo? E para a obesidade, como funciona? Então, na maioria das vezes, para o diabetes tipo 2, o tratamento é contínuo, não há cura, né, atualmente do diabetes tipo 2. É uma doença crônica. Então, tem outros medicamentos também que a gente utiliza para o tratamento do diabetes tipo 2, mas as canetas, elas são, vamos falar, mais seguras, seguro do ponto de vista cardiovascular, então reduziu a incidência de infarto, de AVC, tem melhores desfechos para os rins, renais. Então, assim, é uma ótima opção. Mas tem várias outras opções também para o tratamento do diabetes. Então, isso a gente tem que avaliar, cada caso é diferente. Agora, a pessoa que está no tratamento com as canetas, mas para o caso da obesidade, que também é né, uma doença crônica que está tomando índices altíssimos em todo o mundo, né, doutor Anjar? Certo. E assim, gente, muito preocupante, porque os índices estão crescendo assim muito rápido. Essas pessoas que fazem o tratamento com as canetas, existe um desmame? Ela para de uma hora para outra? Como é feito isso? Então, só explicando para a população que é importante, a obesidade é uma epidemia. Mais de 60% das pessoas estão acima do peso, estão com sobrepeso, e 31% no Brasil estão com obesidade. E qual que é esse problema? Problema de saúde pública, porque a obesidade ela está associada a várias doenças. Ela pode levar a várias comorbidades, como a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, problemas no joelho causando osteoartrite, problemas na coluna, apneia do sono, a gordura no fígado, que nós falamos a esteatose hepática, e até 13 tipos diferentes de câncer. Por isso é muito importante a gente tratar de forma adequada essa doença. E nessa né, como o doutor acabou de explicar sobre a obesidade, mas para findar o tratamento da caneta, Certo. ele vai ter que passar por um desmame, é imediato, como O funciona? que que nós fazemos na prática? Não há um protocolo específico, mas na prática, realmente, a gente vai fazendo o desmame para o paciente também ter aquela sensação que ele precisa fazer mais a parte dele, não ficar apenas, engessado com um medicamento, né, ficar acomodado, né, só quero tomar o medicamento e não quero fazer nada. Porque, assim, se a gente já está prescrevendo o medicamento na dose máxima, ele vai ter pouquíssimo apetite. Então, se a gente parar da dose máxima para nada, ele vai sentir realmente muita fome. Então, na prática, apesar de não ter estudos ainda sobre essa pergunta, que é muito polêmica e difícil de responder, apesar de simples, mas muito difícil de falar, ainda não é um protocolo. Mas na prática, a gente vai fazendo a redução gradual das canetas até parar. Visto porque nós conversamos, não é apenas aplicar a caneta, a gente tem que mudar o estilo de vida.
Então tem que começar a prática de atividade física, a gente tem que ter um programa de alimentação, principalmente, se possível, com uma nutricionista, com o cálculo do programa alimentar certinho, né. Então isso é importante para perder peso e ter a manutenção desse peso perdido. É, gente, são muitos detalhes, tem muitas curiosidades. Eu conversei com muita gente antes de conversar aqui com o Dr. Sérgio Nessar Júnior, pessoas que estão nesse processo, que têm dúvidas sobre as canetas, me enviaram várias mensagens, eu estou aqui com uma listinha, mas nós vamos assim, por um breve intervalo, não saia daí, porque tem muita resposta, já pega todo, chama todo mundo e depois não esqueça de encaminhar esse vídeo também, porque tem muita informação. Mas já voltamos. Oiê! Deixa eu te contar uma coisinha. A promoção Abrace a Sorte voltou e vai sortear mais de 500 mil em prêmios. Olha só o que você pode ganhar. Para participar é muito fácil, não é? Compre no Taust e ganhe um número da sorte. Os produtos com selo valem um número extra. E pagou com Taust Pay ou Pix, é número em dobro. Eu fiz as minhas compras e já tô concorrendo. Passe no Taust e aproveite você também. Estamos de volta com o endocrinologista Dr. Sérgio Nessar Júnior para mais explicações, tirar todas as dúvidas. Vocês vão terminar esse programa, gente, sem dúvidas nenhuma. Mas caso ocorra de te faltar alguma coisa, eu vou deixar também aqui no vídeo o Instagram do Dr. Sérgio Nessar Júnior. Vou deixar os telefones de contato. Agende sua consulta, envie suas mensagens e siga lá na página, porque tem muitas material, assim, muito material explicativo que ele coloca durante toda a semana. Mas vamos lá então. A pessoa que usou as canetas, terminou o tratamento na parte de obesidade. Ela vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar, ela vai ter que realmente mudar esse estilo de vida. Se ela não fizer nada, acabou, falou assim: pronto, estou magro, maravilhoso, e voltar a fazer tudo como era antes. Existe o efeito rebote? Claro, existe o efeito rebote, ele pode ser até comum, como com qualquer outro medicamento, como com a sibutramina, com a bupropiona, como até com a cirurgia bariátrica, né. A gente vê muito frequente aquele paciente que até faz uma cirurgia para redução do estômago, se ele não mudar o comportamento dele, não ter um programa alimentar, não fazer começar a fazer atividade física, ele pode ter o reganho do peso completo. Então, assim como qualquer outro medicamento, ele pode ter efeito rebote. Por isso que nós falamos sempre, é muito importante você ter um acompanhamento multiprofissional. Se você puder ter uma nutricionista para ser calculada uma dieta específica para o seu caso, ter um educador físico, ou mesmo entrar numa academia, ou praticar exercício ao ar livre, mas ter um hábito de fazer isso, dificilmente o paciente vai ter um reganho de peso. Ele precisa mudar o comportamento. Mudando o comportamento, ele não costuma ter o reganho de peso. Por isso que a gente faz a questão do desmame devagar também, né, para evitar para o paciente ir acostumando e mudando o comportamento conforme o tempo. E em relação nessa perda de peso, principalmente com o Mondiaro que está chegando aí, que a perda é muito mais eficaz, né, se perde muito mais peso. A pessoa perde somente gordura ou ela perde musculatura, perde água, perde num contexto em geral? Ela perde predominantemente gordura, mas ela pode perder uma quantidade pequena de massa muscular. Por isso que quando a gente prescreve, as canetas, a gente fala principalmente para o paciente fazer um pouco de exercício de força, exercício de resistência, resistido, no caso, ou a musculação ou o crossfit, né, que você tem uma força contra, não só exercícios cardiorrespiratórios, que é caminhada, bicicleta, mas um exercício de força também é bem-vindo, porque fazendo essa associação, o paciente não perde massa muscular. E, gente, olha, essa é, eu falo assim que a maior preocupação minha na academia hoje é massa muscular, porque todo mundo já sabe, tá careca de saber que eu quero bater meus 100 anos aí, mas com dignidade, como eu sempre falo. E, gente, não é, ai, para mim ficar linda, maravilhosa. Não, é porque isso é uma consequência
do que você faz. Isso vem como consequência. O que eu quero é conseguir ir no supermercado, carregar minhas sacolas de compra, ir no banheiro, tomar meu banho sozinha. Então, a atividade física, principalmente, eu acho que a musculação tem que estar presente. E não é assim, não é nos novinhos, não, é na nossa faixa etária para frente, cada vez mais presente, né, doutor Nejar? Sim, hoje nós já sabemos que após os 30 anos de idade, nós vamos perdendo massa muscular. E isso vai aumentando conforme a nossa idade. Então, quanto mais velhos, a gente pode desenvolver a sarcopenia, que é a diminuição de massa muscular. E isso pode prejudicar. O paciente pode ter quedas, pode ter uma fratura de um fêmur, né, ter que fazer uma cirurgia. Então, realmente, o que você falou não é por questão estética. Claro que a estética vem como consequência, mas a questão é questão de saúde, de você conseguir andar muito bem, fazer as suas atividades no dia a dia, sozinha, né, sem precisar de uma ajuda. Então, isso que é fundamental. Gente, eu falo que isso é importantíssimo. E ó, o doutor Nechar está nessa trajetória comigo a longa data, viu? Há muito tempo que eu já entendi tudo que tem que ser feito e tudo que ele fala para mim eu sigo à risca. Agora vamos falar de mais uma novidade. A Anvisa também fez uma modificação aí em relação a esses medicamentos, as canetas. Antes as pessoas podiam ir diretamente na farmácia, escolher qual era a caneta, comprar sem ter noção do que estava fazendo, sem saber a quantidade que ia utilizar. Isso acabou. É importante o que está sendo feito pela Anvisa agora, doutor Nechan? Sim, é muito importante para evitar a automedicação. Então, os pacientes vão na farmácia, compram a caneta que quer, a dose que quer. Então, assim, e tem efeitos colaterais, né, também, né? Tem as suas contraindicações. Por isso que é importante passar com uma avaliação médica, para saber se realmente você tem essa indicação de tratamento. Então, eu acho que foi uma medida assertiva da Anvisa. Agora, os pacientes têm que ir com um receituário médico, e aí fica uma via a via original fica na farmácia retida e a cópia fica com o paciente para ele saber, como ele vai fazer o tratamento. E, gente, é um tratamento caro, não é um tratamento barato. Então, se você vai fazer, se você tem necessidade desse tratamento, nada melhor do que fazer da forma certa, com a dosagem certa e o tratamento correto, para que você não jogue dinheiro fora. Terminou a sua caneta, fala assim: meu Deus, o que que eu faço agora? Lá vem aquele rebanho de peso novamente e você continua na estaca zero. Então, a importância de você ter o acompanhamento médico é fundamental, né, doutor Alexandre? Sim, é como nós falamos, o tratamento da obesidade, ele é muito individualizado. As canetas são ótimas, são seguras do ponto de vista cardiovascular, né, controla os níveis glicêmicos, melhora o colesterol, melhora a glicemia, perde muito peso, mas, tem outros medicamentos também, que podem ser usados. Então, não é todo mundo que vai ter uma condição de pagar por mês, né, de 800 a até R$ 2.000 uma caneta, né, dependendo da dose que for usada. Então é um tratamento caro e isso a gente tem que pesar durante a consulta, né. Se a gente vê que o paciente não tem condição de manter um tratamento, eu tenho que optar por outro medicamento, porque tem que ter aderência. Não adianta eu prescrever por 6 meses, um ano, e ele conseguir só fazer o tratamento por um mês, né. Então ele não vai conseguir ter o resultado esperado. Até porque, aquela questão que a gente falou do valor de perda de peso, é durante um ano. Né, então, com Saxenda, que é a liraglutida em torno de 9 quilos, com o Wegovy, o Ozempic, em torno de 17 quilos a média, e com o Mounjaro agora, que é o mais potente de todos, em torno de 22 quilos, 22% do peso corporal, né. Então o Mounjaro agora é o último que foi lançado e estará agora nas farmácias a partir de hoje, a partir da data de hoje, que é 7 de maio. É, gente, então existem vários tipos de tratamentos e pode ser que o seu caso não seja esse, você pode ter outros tipos de tratamento, como o doutor Nechar disse. Tem muita coisa ainda para esclarecer, doutor Nechar, mas assim, o nosso tempo infelizmente está acabando. Mas sigam todas as redes sociais do doutor Nechar, marque, agende sua consulta,
Faça o seu diagnóstico certeiro, não fique no achismo, faça o seu tratamento adequado. Lembre que você é um indivíduo, gente, você é único. O que é bom para mim não é bom para você. Tony Char, fico muito feliz com a sua presença. Tem vários outros assuntos que eu quero conversar. Nós vamos marcar outras entrevistas. Está de portas abertas aqui. Tem algum recadinho que você quer deixar com o pessoal? Eu queria deixar esse recado, que é muito importante a gente individualizar cada caso. Então, as canetas estão aí em alta, mas é importante você saber se você tem indicação realmente do tratamento, passar com um especialista e estou aqui à disposição, a Lei Custódio sabe, eu posso responder perguntas, se quiserem podem mandar no meu Instagram, eu respondo todas as perguntas que forem necessárias. E agradeço novamente, o convite que a Lê faz para mim, e quero desejar uma ótima semana a todos. Uma ótima semana, doutor Nishar, uma ótima semana para vocês também que estão nos acompanhando. Já compartilhe esse vídeo para chegar, gente, é muita informação de qualidade para chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque o importante é a gente cuidar de saúde. Vamos cuidar da nossa saúde, que a nossa vida com certeza fica mais leve, fica mais fácil. Então se cuidem, porque eu me cuido. E você? Tenho vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima, no novo Giro.